Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas sim pelos alicerces. Foi essa frase que eu ouvi, que eu li, na verdade, né, em um livro, e ficou muito marcada em mim nesses últimos dias. O que que acontece? Atualmente nós, seres humanos, estamos correndo contra o tempo. E, na verdade, nós não temos o controle do tempo. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. Mas nós estamos nos perdendo, porque hoje nós vivenciamos 2 tipos de ambiência, a digital e a ambiência real, a física, a que envolve nossa vida de modo real e que nós estamos até deixando de lado vez ou outra, em busca dessa necessidade de saber o que é que está acontecendo nos meios digitais ou de entreter nosso cérebro com picos de prazeres instantâneos e muito rápidos, às vezes, né. E aí eu ouvi, e aí eu li essa frase e fiquei pensando, ficou na minha memória, né, remoendo. Como hoje as gerações e as pessoas, de modo geral, estão sempre em busca de começar a construir seus prédios pela cobertura, mas não pelo alicerce. E aí quando a gente começa uma construção desse tipo, e aqui nós estamos falando de coisa concreta, mas depois eu vou simular para vocês o que é que eu quero deixar claro com isso. Quando nós começamos por cima, na verdade nós queremos começar por cima, uma cobertura, quando é que esse prédio vai ficar seguro e sólido? Como? Sem uma base, sem um alicerce, sem uma estrutura firme. Não tem como. Tem muitas pessoas que têm o desejo de cursar uma graduação, psicologia, por exemplo. Mas é sério mesmo que você acha que vai entrar no curso, vai concluir o curso e já vai, saber de tudo? Ser a melhor, a que ocupou já o lugar no mercado, eu tenho um título? Não. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai construir na nossa vida, a gente tem que ter comprometimento, esforço, dedicação. A gente tem que construir uma parede e depois ver se essa parede faz sentido naquele lugar que está encaixada. Se não tá, a gente tem que derrubar e reconstruir de novo. Assim acontece nas nossas profissões, assim acontece nos nossos relacionamentos, assim acontece em todas as áreas da nossa vida. Com a nossa fé, com a nossa relação com o dinheiro. Nunca nós vamos começar a nossa construção por cima. A gente sempre vai construir debaixo do solo para que ela seja firme. Então, quando você está estudando algo e você começa pelas bases, o básico é o que é mais importante. Sabe por quê? Porque é dali que vai se originar todo o restante do desenvolvimento da sua construção, seja intelectual, seja de um relacionamento. E aí, se a gente não tem tanta importância com essa base, se a gente não analisa, se a gente não constrói de forma segura, se não usa os melhores materiais, se não alinha, se não calcula bem, se não observa o terreno e a estrutura que precisa ser feita naquele solo, a gente constrói coisas que vão se destruir. Na verdade, elas vão se autodestruir. Porque muitas vezes aqueles materiais que nós utilizamos ou que nós observamos e achamos que ia dar certo para nossas vidas, não vai dar. Por quê? Porque você não parou para ver bem. Você só estava ocupada o suficiente na necessidade de terminar logo, construir logo, de ter logo, de fazer logo. Para quê? Com base em quê? Porque essa urgência. Será que as urgências que você tem trazido para a sua vida de uma forma muito automática, elas não estão muito mais ligadas a seu viés de ansiedade, de ter para ontem? E aí quando você só fica naquela ansiedade, naquela empolgação, quando você está na construção, quando você está buscando, quando você está comprando os objetos e tal, e quando você vê o prédio pronto, acabou. Instantaneamente, sua empolgação, sua felicidade, sua ansiedade. E aí você já busca uma próxima coisa. É uma necessidade muito mais de preencher
o que está vazio aqui, o que está faltando aqui. Às vezes você acha que o que vai preencher sua vida é ter muito dinheiro. Quando o dinheiro chega, você joga ele ao vento. Você não consegue administrar, você não consegue gerir. Isso ele talvez não te traga a felicidade que você achava que traria. Porque muitas vezes ocupa muito seu tempo, você não tem tempo de qualidade com sua família. E aí deixa de ser bom ter aquilo, deixa de ser tão prazeroso quanto você imaginava que seria. Às vezes alcançar aquele trabalho que você tanto queria. Quando você está ali em meio ao funcionamento, às vezes não é aquilo que você pensava. E aí, se a gente apostar sempre no topo, ou em uma coluna só que seja, se for só isso, se a sua felicidade estiver dependendo só disso, você fica insegura. Você não fica firme. Porque a nossa felicidade nunca deve depender de uma coisa só. Não só de um relacionamento, não só de ter dinheiro, não só de ter amigos. Não é só disso. A sua felicidade precisa estar em principalmente você se conhecer o suficiente para ver o que é que deixa você feliz nas pequenas e nas grandes coisas. Você já parou para pensar sobre isso? Se você viver uma vida só em busca do extraordinário, do prédio pronto, independente da forma de qualquer forma, que às vezes a gente diz assim, o importante é que esteja feito, não perfeito. Para algumas coisas, isso para nós nos comportarmos, agirmos, inicialmente é ok. Mas se no longo da jornada, principalmente falando de coisas concretas e sólidas que você quer ter firme, um relacionamento, um trabalho, uma visão sua da sociedade enquanto profissional de sucesso que você quer, independência que você quer, em que é que você vai buscar essa segurança? Se você fizer sempre de qualquer jeito, não vai durar. Se você constrói seu prédio pela cobertura, ele vai desmoronar de baixo para cima. Porque às vezes você investiu sua maior energia lá em cima, sabe? Lá em cima, lá no topo. Chegou no topo. É como aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e não sabem administrar sorteios, loterias, ou até jogos de azar, enfim, não consegue administrar, porque começou da cobertura, entendeu? E hoje, inclusive em uma das aulas que eu tive essa semana com a minha mentora de finanças, e ela deu essa aula na minha comunidade Mira, que é uma comunidade para mulheres que querem se desenvolver do zero, sabe? De dentro para fora, tanto no viés de visão, de emoções, de regulação de pensamento, de execução, e para conseguir manter ali um alcance de forma interna e externa, porque também nós temos muitas convidadas, temos visagistas, temos mentoras de finança, espiritual, tudo isso. É bem completo, é bem 360 sobre relacionamentos, nós temos especialistas também. E dentro dessa aula ao vivo, ela trouxe isso. Às vezes você quer muito ter a independência, você quer ser uma empresária, mas aí você começa a ter que gerenciar e você começou lá do topo, porque naquele mês deu muito certo, começou a lhe dar cobertura e conseguiu dinheiro e construiu pá, 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 pá. Mas aí no longo dos anos, quando você quer escalar, quando você quer construir algo maior, quando você quer apenas manter, você não consegue, porque você não consegue separar, às vezes, o seu CPF do seu CNPJ, porque você esqueceu que faturamento não é lucro. E pegando esse viés já de faturamento, às vezes a gente pode faturar 10 mil no mês, mas a gente tem que tirar desse faturamento o aluguel, a energia, a luz, a água, tudo. O transporte, a gasolina, tudo, tudo. São custos que, para manter um negócio, a gente precisa ter pelo menos um mínimo dos custos para conseguir manter. E se a gente não tem essa clareza, a gente se perde. E aí, novamente, o prédio desaba, porque começamos da cobertura. Então, você percebe que essa reflexão ela cabe para várias áreas da nossa vida.
É como se fosse sempre aquele estalo de começar começar uma corrida de tiro rápido, mas não uma maratona. E a vida é muito mais sobre ser uma maratona, que a gente tem que se comportar em forma de maratona, saber regular as energias, saber conter a nossa respiração, saber a hora certa de tomar a água e não simplesmente nos deslocar de uma forma foguete exponencial e quando chegar na metade do caminho a gente já está sem energia alguma, sem conseguir, passando mal, cair. De modo geral, a gente cai, né? Então, hoje eu quis trazer essa reflexão para você. O que é que hoje você está tratando na sua vida, na construção, logo começando assim, do topo da cobertura, que você, na verdade, deveria estar começando pela raiz, pela base. Para que essa necessidade rápida e instantânea? Você quer mostrar para quem? Por quê? E se você constrói tudo de uma forma muito rápida, desaba rápido também, né? Uma carreira de sucesso você não constrói do dia para a noite. Muito embora muitos mentores magos do digital falam assim, mas não é balela para você cair em gatilho mental para você comprar dessa pessoa. Nada é rápido, nada é instantâneo, nem no digital, nem na sua vida, nem onde quer que seja, o que é que você queira construir. Quer construir? Começa da base. Quer construir músculo? Começa da base. Quer construir o que quer que seja, uma saúde mental mais fortalecida? Começa da base. Às vezes tu não conhece nem quais são as emoções, nem como é o seu funcionamento de dentro para fora e quer ensinar outras pessoas a lidar, a agir, a saber fazer. Então, isso é muito mais hipocrisia sua do que conselho, sou sincera, sou sincero, enfim. Hoje eu quero que você reflita muito sobre isso na sua vida e que você deixe claro para você tudo o que você precisa fortalecer na base para que você consiga ter o desenvolvimento e a segurança de longo prazo, que é o ideal para a sua vida, tá bom? E esse é o vídeo de hoje e nos vemos na próxima. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Porque nós vamos ter muitos bate-papos sobre isso. Beijo, tchau, tchau.